Hoje vamos estudar multiplicação de polinômios. Primeiro, vamos calcular multiplicação de polinômio por monômio. No exemplo A, temos esse polinômio vezes esse monômio. Teremos. Primeiro, vamos multiplicar o 6x negativo vezes 4x. Depois, o 2y vezes 4x. Então, 6x vezes 4x. Multiplicamos primeiro os coeficientes. 6 vezes 4, 24. X vezes x, x ao quadrado. E o sinal, menos por mais, menos. Agora, vamos multiplicar 2y vezes 4x. Mais por mais, mais. 2 vezes 4, 8. Y vezes x, xy. E aqui é o nosso resultado. Vamos para o exemplo B. Seguindo o mesmo processo. Primeiro, 5a vezes 3a. Menos por mais, menos. 5 vezes 3, 15. A vezes a ao quadrado. Agora, 5a vezes 7. O jogo de sinal, menos por menos, mais. 5a vezes 7, 35a. E esse é o nosso resultado. Vamos para o exemplo C. Vamos multiplicar esse monômio por esse polinômio. Termo a termo. Primeiro, 3x vezes 8x ao quadrado. Multiplicamos primeiro os coeficientes, as partes numéricas. 3 vezes 8, 24. X vezes x ao quadrado. Somamos os expoentes, 1 mais 2, 3. X elevado ao cubo e a letra y. Agora, o 3xy vezes 2xy. Jogo de sinal, mais por menos, menos. 3 vezes 2, 6. Agora, partes das letras. X vezes x, x ao quadrado, e y vezes y, y ao quadrado. Agora, 3xy com y ao quadrado. Mais por menos, menos. 3, aqui é como se tivesse 1, né? Então, 3 vezes 1, 3. X e as letras que tem y. Y vezes y ao quadrado, y ao cubo. Porque somamos os expoentes. 1 mais 2, 3. E aqui é o nosso resultado final, já que não tem mais termos semelhantes. Vamos continuar. Multiplicação de polinômio por polinômio. Agora, vamos multiplicar um polinômio por outro polinômio. Primeiro, teremos que multiplicar esse termo, 2x ao quadrado vezes x, e depois vezes 3. Depois, vamos trabalhar com 7x. 7x vezes x, depois 7x vezes 3. E, por último, vamos calcular com o número 2. 2 vezes x e depois 2 vezes 3. Vamos lá. Primeiro com 2x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes x, depois 2x ao quadrado vezes 3. Vamos lá. 2x ao quadrado vezes x. Repetimos o coeficiente, que é o 2, e aqui vamos multiplicar as letras. X ao quadrado vezes x. Somamos os expoentes. 2 mais 1, 3. Então, teremos x ao cubo. 2x ao cubo. Agora, 2x ao quadrado vezes 3. O jogo de sinal, mais por menos, menos. 2x ao quadrado vezes 3. 2 vezes 3, 6. 6x ao quadrado.
Agora vamos trabalhar com o 7x, do mesmo modo como trabalhamos com 2x ao quadrado. Primeiro com x, depois com 3. 7x vezes x. Primeiro o jogo de sinal, menos por mais, menos. 7x vezes x, 7. X vezes x, x ao quadrado. Agora o 7x com 3. Menos por menos, mais. 7x vezes 3, 21x. Agora vamos trabalhar com 2. Com x e depois com 3. 2 vezes x, 2x. Mais por mais, 2x ao quadrado. Agora o 2 com 3. Mais por menos, menos. 2 vezes 3, 6. Agora vamos trabalhar com os termos semelhantes. Temos que esse com esse são semelhantes e 21x com 2x também são semelhantes, né? Teremos 2x ao cubo. Calculamos esses que são semelhantes a partir dos coeficientes. 6 negativo com 7 negativo. Então, teremos 13x ao quadrado negativo. Agora, estes dois números que são semelhantes, 21x mais 2x, teremos 23x com 6 negativo. Como não tem mais termos semelhantes, o cálculo termina aqui. Vamos para o exemplo B. Aqui temos 3 polinômios se multiplicando. Para calcular, primeiro teremos que resolver estes dois. Quando acharmos o resultado, multiplicamos por esse último polinômio. Vamos separar aqui. Primeiro vamos multiplicar estes dois polinômios. O 3a com 2a, depois com 1. E o 2 com 2a, depois o 2 com 1. Vamos lá. Primeiro, 3a vezes 2a. 3a vezes 2a, 6a ao quadrado. Né? 3 vezes 2, 6, a vezes a ao quadrado. Agora, o 3a com 1. 3a vezes 1, 3a. Mais por mais, mais. Calculamos. Agora, vamos com o número 2 negativo, né? 2 com 2a, depois 2 com 1. Vamos lá. 2 com 2a. Primeiro jogo de sinal. Menos por mais, menos. 2 vezes 2a, 4a. Agora, o 2 com 1. Menos por mais, menos. 2 vezes 1, 2. Calculamos esses dois polinômios vezes... Repetimos esse, menos a, menos 5. Aqui temos esses dois termos que são semelhantes. Vai ficar 6a ao quadrado. 3a menos 4a dá menos 1a. Menos 1a, menos 2. Vezes esse polinômio. Agora, vamos multiplicar estes dois polinômios, começando com 6. 6a ao quadrado vezes a, 6a ao cubo, porque 2 mais 1, 3. Vai ficar 6a ao cubo. Jogo de sinal, mais por menos, menos. Agora, o 6 com 5, né? Primeiro aqui, o jogo de sinal. Mais por menos, menos. 6a ao quadrado vezes 5. 6 vezes 5, 30. 30a ao quadrado. 30a ao quadrado. Agora, vamos trabalhar com essa letra A. Com esse polinômio. Menos por menos, mais a vezes a ao quadrado. Somamos os expoentes. Agora, o A com 5. Menos por menos, mais a vezes 5, 5a. E chegamos no número 2. Vamos multiplicar o 2 com a, depois com 5. Primeiro jogo de sinal, menos por menos, mais. 2 vezes a, 2a. Agora o 2 com 5. Menos por menos, mais.
2 vezes 5, 10. Temos aqui alguns termos semelhantes. Esses dois números e esses dois. Ficará menos 6a ao cubo. Calculando aqui, temos menos 30 com um positivo, né? Olha, calculando só os coeficientes. Ficará menos 29a ao quadrado. Calculando estes dois termos, 5a mais 2a fica 7a mais 10. Como não tem mais termos semelhantes, o cálculo termina aqui. Então, pessoal, acabamos hoje por aqui. Tchau!